Olá, eu tô aqui hoje para trazer um vídeo um pouco diferente. É um vídeo sobre como se tornar uma pessoa mais criativa. Essa foi a pergunta que fizeram lá na caixinha no começo do mês e eu acabei respondendo em vídeo enquanto eu ia de Londrina para São Paulo. Eu fiz uma série de stories e todo mundo me pediu para voltar e fazer um vídeo de verdade, para deixar isso registrado de alguma forma, e aqui tá o vídeo a pedido de vocês. Antes de começar, eu queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, que é muito importante para mim. É muito importante mesmo. E obrigado a todo mundo que compartilha meu conteúdo, ao pessoal que curte, ao pessoal que sempre está comentando aqui. Me ajuda muito a saber que vocês gostam do conteúdo que eu coloco e das coisas que eu estou fazendo. Beleza? Então, antes de começar, eu preciso dizer que esse material aqui é a primeira hora do meu curso de escrita. Eu tenho um curso de escrita que ele dura 10 horas, mais ou menos, e eu começo abordando mais ou menos aqui esses assuntos que a gente vai conversar daqui em diante. Então eu até pensei em tirar essa uma hora e pouco do começo do curso, aí o curso ficaria um pouco mais reduzido ali, e eu poderia mandar esse vídeo para quem fosse fazer o curso, e a pessoa assistiria ali sozinha e tal, e já chegaria preparada pro curso de escrita. Mas eu acho que não ficaria legal. Eu fiquei pensando depois, eu falo que, cara, não vai ficar legal porque é muito diferente você tá ali com 10 outras pessoas conversando, trocando ideia. Então eu falo de um assunto, as pessoas trazem a sua própria experiência, contam suas dificuldades, suas frustrações, e a gente vai abordando também várias dessas dificuldades pontuais de cada um durante esse momento. Então eu acho que deixar só o vídeo perderia muito da experiência, e é até pelo mesmo motivo que eu não faço curso gravado em nenhuma plataforma, porque eu gosto dessa experiência da troca ali. As pessoas crescem muito durante o curso, porque a gente está o tempo inteiro trocando feedback, tirando dúvidas, dando. A pessoa escreve alguma coisa, eu dou um feedback imediato. Então é muito diferente você ter um curso ao vivo de você ter uma aula gravada. Então eu provavelmente não vou usar isso lá para substituir, mas eu vou tentar trazer o máximo possível. Eu não sou de ficar também segurando o conhecimento, segurando o conteúdo do meu curso de escrita, porque para mim, se vocês quiserem, vocês acham qualquer coisa na internet. Eu acredito que quem vai lá no curso de escrita vai para ter uma aula comigo, para participar disso, para ter esse conhecimento ali, e não só o que poderia fazer pensando de site em site ali. Enfim, né, eu acho que não vai fazer sentido tirar a primeira hora do curso e substituir por esse vídeo. Mas eu precisava dizer isso pra vocês, que isso daqui, eu sei isso de cabeça, essa fala de cabeça, tô falando aqui sem roteirizar, sem nada, porque eu falo isso, né, faz 2 anos quase, que eu repito essa fala muito lá. E por que que ela é tão importante assim? Ela é importante porque não adianta você saber técnica, saber framework, saber modelos de storytelling, saber um monte de coisa, se você não senta para escrever, tá? Se você não consegue pegar tudo isso e canalizar a sua criatividade dentro dessas técnicas, né? Então, é uma dificuldade muito comum das pessoas você sentar e não conseguir produzir nada. E eu trago esse conteúdo lá no começo, então, já para dizer para as pessoas que, olha, se você não entender isso, nada daqui em diante vai fazer sentido para você. Então, dito isso, como é que as pessoas imaginam que funciona a inspiração? Porque antes de você ser criativo, você tem uma inspiração, né? Algo te inspira ali a produzir um material. E a inspiração, ela tem esse ar meio místico, meio esotérico, de que é uma energia, uma aura que surge em você ali e te dá essa vontade, esse ímpeto de criar, de botar pra fora um sentimento que tá aprisionado dentro de você, e as pessoas realmente acreditam nisso com muita força, tá? Só que não é assim que a inspiração funciona. Então, o fluxo normal que as pessoas imaginam é que alguém criativo, alguém que precisa escrever um livro, que precisa produzir um vídeo, que precisa. Um programador que precisa fazer linhas de código para resolver um problema. As pessoas imaginam que ele senta, que ele olha aquela tela em branco e que vem aquela inspiração e ele começa a escrever, começa a digitar ali. E de repente, revisor, entregou, tá pronto e acabou. Mas não é assim que funciona. E a forma como funciona, ela é até meio triste, assim, o dia a dia de uma pessoa criativa. Então, normalmente, o que vai acontecer? Pessoa
criativa. Eu gosto de pegar programador porque ele é um trabalho que as pessoas não enxergam como uma pessoa criativa, mas é um trabalho extremamente criativo que passa pelos mesmos processos de criatividade, mas que todo mundo acha que é um trabalho técnico como outro qualquer. E não é. Então eu gosto de usar muito o programador como exemplo. Tem muitos programadores que vão no curso de escrita, inclusive. Mas imagina um programador, ele sentou lá, ele tá lá com o Visual Studio dele aberto e ele precisa ali escrever um monte de coisa, precisa começar ali o trabalho dele para botar uns códigos em dia e tal. Provavelmente ele tem outras coisas para buscar de referência ali, mas ele precisa sentar em algum momento e botar em prática aquilo que é o trabalho dele. E aí ele olha para aquela tela, normalmente meio em branco ali, ou com coisas que vieram que outras pessoas fizeram, e ele vai sentar ali e como todo mundo que tem um prazo, responsabilidades e pouco tempo, ele vai olhar para aquilo tudo, vai tirar o celular do bolso e vai abrir o Instagram. Aí ele vai rodar o Instagram, vai entrar no Twitter, vai falar umas besteiras, vai entrar no TikTok, vai ver umas dancinhas, vai ficar lá e tudo, e ele vai tomar lá. Ele tem o prazo dele e ele vai ficar enrolando nesse prazo aí até que vai começar a ficar em cima da hora. E quando estiver em cima da hora, ele vai ter um pico de urgência, ele vai entender que a coisa vai ficar feia e ele vai fazer tudo de uma vez muito rápido e vai entregar. E muita gente consegue se safar fazendo coisas de uma última hora, vivendo nessa metodologia de tipo, eu espero até a última hora e aí eu arranco tudo de uma vez e entrego aqui o que deu. Mas isso tem dois problemas. O primeiro é que você destrói a qualidade do seu trabalho, porque você tem pouco tempo para refinar ele, você tem pouco tempo para revisão, você tem pouco tempo para pensar, putz, se eu fizesse isso aqui desse jeito ia ficar muito melhor. Mas agora eu não tenho tempo e então vai ser isso aqui mesmo. E a segunda coisa é que muitas vezes você acha que dá tempo de fazer e não vai dar. E aí você vai estourar prazo, vai comprometer sua credibilidade, vai tomar bronca, vai perder... Se você é freelance, você vai perder contrato, você vai pagar multa. Então, estourar prazo não é uma ideia muito interessante. Então, tem gente que se acostuma a viver com esse tipo de processo, mas ele não é o processo ideal ali. Mas ele é o processo que todo mundo vive. Você tem alguma coisa para fazer, abre ali aquela tela, e aí você olha e vai fazer qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa parece mais interessante do que fazer o seu trabalho. Então, todo mundo sabe, e é muito comum que você tem alguma coisa pra fazer, assim, home office, então, você tá lá, tem um trabalho pra fazer e de repente dá uma vontade de lavar uma louça. Aquela louça tá lá tem 3 dias, mas aí naquele momento que você precisa fazer aquele trabalho, aquela louça não pode mais esperar. E é muito fácil você se convencer disso, porque de fato você precisa lavar a louça. De fato é algo importante na sua vida. Mas ela precisa ser naquele momento, e aí você começa a identificar algumas coisas que não são a prioridade normalmente, mas que quando você precisa fazer um trabalho, aquilo se torna uma prioridade gigantesca, fundamental, e você não pode mais deixar aquilo passar, porque aquilo é muito importante. E normalmente é importante, mas não naquela cadeia de prioridades. E esse sentimento que faz a gente fugir desse trabalho que a gente precisa fazer e querer ficar rolando a linha do tempo, fazer outras atividades que são até chatas também, né, mas que elas são mais mecânicas, muitas vezes, esse sentimento a gente chama isso de resistência, né, um processo de resistência, que é o quê? Você está ali em resistência para começar aquele trabalho, porque você não sabe da onde ele começa, você não sabe mais ou menos o fio que você vai carregar com aquilo, você não sabe muito bem para onde ele vai. E aí você começa a fugir daquilo porque essa incerteza, essa dificuldade de conseguir olhar e enxergar aquilo tudo muito bem alinhado, é muito ruim, é muito difícil, porque a gente fica esperando essa inspiração, que normalmente surge pela urgência, que é tipo, quando você tá na urgência, você vai sentar e vai fazer tudo do jeito que dá, na hora que der, como for, pra você conseguir entregar. E aí, a gente costuma chamar
isso de, eu tô procrastinando, né? A gente chama isso de procrastinação. Procrastinação é um termo, foi uma buzzword bem comum já na internet. Mas a gente chama isso de, eu tô procrastinando. Mas a gente tem que entender que a procrastinação, ela não é o problema. Ela é um sintoma do processo de resistência. Ela só escancara que você tá fugindo de fazer algo que você deveria fazer. Então é importante para quem trabalha com criatividade saber que isso vai acontecer. E isso acontece todo o tempo. Qualquer projeto, eu escrevo há mais de 10 anos, qualquer projeto que eu vou começar, eu sei que eu vou passar por isso. Que se eu não tiver muito bem da cabeça, muito focado ali em fazer aquilo, eu vou querer fazer qualquer outra coisa, vou querer fugir de todo jeito, porque começar é difícil, né? Então a gente tem esse processo de resistência que a gente precisa aprender a reconhecer. E é óbvio que tem dias bons, tem dias ruins, mas normalmente quem trabalha com isso não pode depender de uma inspiração, de um dia bom, né? A gente precisa produzir e fazer aquilo, porque o nosso trabalho depende disso, na medida que essa demanda surge, né? Então a gente não pode também ficar dependente de uma inspiração mágica que muitas vezes não vai chegar, tá? Então o que é importante agora? É você entender que esse processo de resistência ele vai surgir e que você resolve ele fazendo uma coisa, que é sentando para começar. A inspiração ela não surge antes do processo, ela surge quando você começa o processo. Então você senta para fazer, começa a juntar os pontos, e aí sim, quando você começa a ligar as peças, essa inspiração surge e você começa a chegar, nossa, dá para eu ir por esse caminho, nossa, dá para eu ir por aquele outro caminho. Se você conversar com programadores, por exemplo, muitas vezes eles vão te dizer que não faziam a menor ideia de como eles iriam resolver uma coisa, mas conforme eles foram começando, foram ali colocando as peças mais padrões, né, da programação, declarando variável, chamando função, não sei o quê, ele vai enxergando melhor o problema e ele consegue enxergar um caminho. Se você for conversar com um escritor, ele vai te dizer que muitas vezes ele começa o texto, ele não sabe muito bem para onde o texto está indo. Ele sabe que ele precisa falar daquilo e que tem ali uma pauta, um briefing, mas ele não sabe muito bem para. E aí quando ele começa a juntar essas peças, é que vem o clique e fala: "Nossa, dá para ir por esse caminho aqui, que é um caminho muito legal". Então, a primeira coisa que a gente precisa internalizar é que a inspiração surge quando você senta para fazer, quando você começa a fazer. Não vem antes, né? Não vem lá atrás essa inspiração mágica que te empurra para fazer. Primeiro você começa a fazer e depois a inspiração surge. É isso que a gente precisa se apegar aqui agora. Só que beleza, falei de inspiração, falei da dificuldade de começar a fazer, a trabalhar ali, a criar, né? E eu tô falando trabalho aqui, mas pra quem quer criatividade por hobby também, funciona basicamente do mesmo jeito. Porque mesmo quem quer criar por hobby, acaba enfrentando que às vezes ele quer criar aquilo, mas ele tem essa barreira de colocar as coisas que imagina no papel, na tela, sei lá. Mas a pessoa tem essa barreira ali. E às vezes a pessoa fica, cara, eu não consigo botar aquilo pra fora. Mas é porque ela não entende que o mais difícil é sentar e começar. Depois disso, as coisas se tornam muito mais fáceis. Então, o processo de resistência é esse processo que nos impede de começar, né? De acreditar muito que as coisas vão surgir magicamente ali. Só que eu falei de criatividade, criatividade, criatividade aqui e eu não expliquei o que é criatividade, tá? Então a criatividade é um processo de desenvolvimento onde um objetivo inicial se mescla com referências para produzir algo inteiramente novo, tá? Então essa ideia não é minha, eu não inventei nada disso, ela vem de um documentáriozinho, saiu acho que em 2010, chamado Everything's a Remix, que ele pega várias referências para mostrar como músicas, tecnologia, tudo surge antes de tudo da cópia. Então o processo de criatividade ele se baseia em 3 etapas, basicamente. A primeira é a cópia, a segunda é a transformação e a terceira é a mistura. Então você começa copiando, aí depois você transforma aquilo em algo novo e você mistura aquilo com outras referências para criar algo que tenha sua cara. Então, quando você é criança e está aprendendo a desenhar, a primeira coisa que você faz é colocar um papel em cima de um desenho
para contornar ali por cima e você começa copiando aquele desenho. Você começa copiando os personagens de quadrinho que você gosta, você começa copiando as coisas que você acha interessante. E aí, em dado momento, aquilo se torna repetitivo e cansativo. E aí você faz o quê? Poxa, se eu estava fazendo um bonequinho, agora eu vou pegar esse bonequinho e vou botar uma roupa diferente nele, vou botar um boné diferente nele. Você começa a pegar algo que você copiou e transforma aquilo. Então, se você estava fazendo um Homem-Aranha, você pega um Homem-Aranha e fala, e como é que ficaria o Homem-Aranha de capa? Né? E como é que ficaria o Homem-Aranha de capa de teia? E aí você pega algo que é uma cópia e transforma aquilo com algo que já carrega uma identidade sua. E aí você faz o quê? Você começa a pegar outras referências suas para criar algo seu. Então nessa hora que você estava fazendo um Homem-Aranha com capa de teia, você pensa, não, mas eu poderia mesclar ele com o Super-Homem, já que ele tem capa, mesclar ele com outros heróis que eu gosto e criar o meu próprio herói. E aí você vai pegar algo que começou lá da cópia, transformou aquilo em alguma ideia ali, e aí você vai pegar outras referências para fazer aquilo virar alguma coisa totalmente nova. E é normalmente esse o processo quando a gente começa a desenhar como criança, copiando alguma coisa, transformando e fazendo as nossas modificações para virar algo único, algo que carrega a nossa mensagem. Então, quem já trabalhou com um designer, já contratou um designer para fazer algum tipo de trabalho, uma identidade, um logo, alguma coisa assim, sabe que o processo dele é exatamente assim. A primeira coisa que um designer vai perguntar para você é: quais são as suas referências, né? Ele, obviamente, se você for ele entender que você é mais leigo, ele vai falar, pô, você tem algum logo, alguma imagem, alguma coisa que você acha legal, alguma marca que você acha interessante, que você se identifica, que você acha bacana, e aí você vai pegar aquelas referências e vai entregar para ele, e aí ele vai começar a trabalhar em cima das referências que você deu, e aí ele também vai perguntar para você assim, tá, mas o que que você quer passar, né, adiante? Qual é a proposta do seu negócio? Qual é a proposta da sua empresa? Qual é a proposta do seu produto? E aí ele vai pegar as referências que você deu, ele vai pegar a ideia por trás do que você quer fazer com o seu negócio, né? A sua proposta única de valor, as coisas que você quer ter como diferencial, as coisas que são únicas, que dão a cara do seu negócio. E ele vai pegar outras referências que ele já conhece pelo histórico, pela experiência e tudo, e mesclar tudo isso e te entregar um logo seu, com a sua cara, que vai ser inspirado numa referência, numa das referências, ou várias dessas referências, que vai carregar a sua mensagem, que vai receber umas outras referências que são da experiência desse designer, e aí vai virar alguma coisa única, que você até consegue enxergar essas referências, mas você sabe que aquilo ali carrega a sua mensagem, carrega a sua proposta, e que é algo único seu. Tá? Então a gente tem essa ideia de que a criatividade ela precisa ser 100% original, ela precisa vir do além, algo seu que ninguém nunca fez, mas isso simplesmente não existe. Não existe nada que a gente vai olhar no mundo moderno que tenha surgido do nada sem alguma referência. A nossa biologia funciona assim, a criação do universo funciona assim. Tudo que a gente faz vem de olhar para uma coisa, somar com aquilo, misturar, fazer de alguma forma que vire algo único ali, mas que carrega essas outras características. Então, não precisa ter medo de olhar para uma referência, de usar uma referência, de até citar a referência que você tá se embasando. O que você não pode fazer é plagiar. E aí eu preciso diferenciar aqui a cópia criativa do plágio. O que é o plágio? O plágio é pegar uma ideia toda inteira, né, na sua completude ali, e roubar aquilo. A mensagem, a ordem, o roteiro, tudo ali é você pegar aquilo e só tentar atribuir a sua autoria em cima do trabalho de outra pessoa. Isso é o plágio. Isso é um plágio. Agora, você pegar várias referências, mesclar, colocar uma mensagem completamente nova, uma interpretação diferente, não é plágio. Isso é uma cópia criativa. Então a primeira coisa que a gente faz como alguém responsável que entende o valor da cópia criativa é dar créditos, é dizer da onde vêm nossas referências. Igual eu comecei dizendo, essa fala não é minha, eu trouxe de um documentário chamado Everything's a Remix. Até todo o resto dessa frase, dessa fala, ela também vem de um livro do Stephen Pressfield chamado Turning Pro. Então, eu tô pegando várias referências minhas aqui e criando um material novo
com base em referências minhas, com a minha mensagem e o meu objetivo. Esses materiais não têm o objetivo que eu tenho falando isso, mas eles são extremamente ricos e importantes para eu construir essa outra mensagem. Então eu peguei uma coisa, mesclei e agora ela tá transformada ali em algo que é meu. Tá? Então a gente tem que saber que não é um pecado você copiar um material, você olhar para uma referência, você buscar referências, e que basicamente todo mundo precisa começar tendo referências. Né? E até se você fala assim, ah não, mas eu fiz tal coisa e não usei referência nenhuma, veio tudo da minha cabeça. Você é bombardeado por referências desde que você nasceu. Por mais que você não seja consciente disso, o que você viu na TV, as músicas que você ouviu, os seus desenhos, a literatura, as aulas, as conversas. A cultura, ela nos dá referências mútuas, né? É por isso que eu posso falar uma brincadeira aqui e que todo mundo vai entender, porque a gente compartilha da mesma cultura. Nós estamos inseridos no mesmo aspecto cultural aqui e que eu entendo as mesmas referências que você, mesmo que você não saiba que isso vem de um outro lugar, mesmo que você não tenha conhecimento dessa referência, tá? Então, quando você acha que, ah, não, veio da minha cabeça e eu criei do zero, não veio. Desde a Ilíada, da Era dos Mitos, nada é novo ali, pelo menos desde lá, tá? Dito isso, é importante que você entenda que não existe ideia 100% original, que uma ideia não surge toda ao mesmo tempo e, na verdade, ela surge muito gradual conforme você começa, que dificilmente as coisas vão estar perfeitas, redondinhas, do jeito que você acha, e normalmente a gente espera esse grau de perfeição porque a gente superestima as nossas referências. A gente precisa entender que todo o processo é único, porque ele parte das nossas referências mais íntimas junto com a nossa vontade de transmitir uma mensagem. Mas que a única coisa que todo o processo criativo tem em comum é que ele parte de uma referência. Então, quando você não souber fazer algo, quando você estiver travado, lembra que você precisa começar, sentar e começar, e que se você não fizer a menor ideia de por onde começar, busque uma referência, veja como alguém começou fazendo, e a partir daquilo você pode começar e vai ajustando e alterando e adicionando novas referências, adicionando sua mensagem, adicionando mais força no que você está fazendo, e aquela cópia ingênua de referência do começo, ela vai se dissolvendo ali. Então, quando eu comecei a escrever, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, da primeira linha, o primeiro parágrafo ali. Como é que eu começo ali? O que é que eu falo ali? Era um problema muito grande para mim. E o que eu fazia era procurar um texto que eu gostava, de autores que eu gosto, e ver como é que ele começava ali. Como é que ele começou? Só esse comecinho, assim, eu não lia nem o texto todo, só aquele começo. Como é que ele começou? Putz, ele começou usando uma citação e puxando dessa citação para fazer uma ponte. Pô, vou procurar uma citação que converse com o meu texto, faço essa ponte, aí eu sigo no meu texto dentro da minha ideia. Então eu não ia nem copiar a citação dele, eu ia copiar a ideia de começar o texto com uma citação. Às vezes eu via que ele começou o texto pelo final e fazia um gancho pro começo para de novo chegar até o final. Às vezes começava com uma historinha, às vezes começava com uma notícia, às vezes começava... E aí eu ia olhando aquilo e falando, putz, eu posso começar assim, eu posso começar ali. Mas ter referência não significa que você vai copiar literalmente tudo que tá ali, mas que você vai ter uma base de onde começar. E aí você senta, pega a sua referência, começa, e aí vai trazendo outras referências para enriquecer o seu material e não ficar dependendo só do que tá na sua cabeça, que pode ser muito incrível, mas também pode não ser. Então o que eu preciso que vocês saiam daqui sabendo é que o mais difícil é sentar e começar. Muitas vezes eu recebo texto de pessoas que falam, poxa, eu escrevo sempre, escrevo todos os dias, mas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer algo que eu acho legal, que eu acho interessante, que eu acho incrível e tal. E eu acho que essas pessoas já estão fazendo o mais difícil, que é sentar e escrever. É igual exercício. O que eu falo lá no Instagram, é igual exercício. O mais difícil é ir pra academia. Depois que você tá lá, é uma outra história. Mas o mais difícil é chegar lá. O mais difícil é você começar. Depois que você começa, as coisas vêm caminhando melhor. Mas sentar e começar é o mais difícil de todos. Depois que a criatividade é basicamente um processo de desenvolvimento, onde você vai pegar um objetivo seu,
mesclar com referências para dar origem a alguma coisa nova. Então, você vai copiar, transformar e misturar, tá? Esquece essa ideia de que existe algo novo, usem referências, se baseiem em referências, não tenham vergonha disso, todo mundo faz isso, da pessoa mais criativa do mundo até a pessoa que está começando agora vai ser assim o processo. E que você não precisa esperar que seja perfeito. Você não precisa esperar que o seu resultado fique perfeito, porque a criatividade é um processo também incremental. Então, ao longo do tempo, você vai colocando coisas na rua, você vai recebendo feedback, você vai entendendo o que está funcionando, você vai entendendo o que tem melhor a sua cara e vai ajustando o seu conteúdo, o que você está produzindo, o seu trabalho, para ficar ainda melhor, ainda mais com sua cara, ainda mais com o que sua audiência espera de você. Então, esses elementos são fundamentais para qualquer pessoa que trabalhe com alguma coisa criativa. Sem isso, sem esse processo incremental, sem saber que você depende de cópias, referências e de transformar tudo isso, e que o mais difícil é sentar para escrever, não tem quem consegue colocar conteúdo no ar, não tem quem consegue fazer trabalho criativo, não tem quem entrega praticamente nada no mundo moderno hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acabou sendo um pouco mais rápido do que o começo do meu curso lá, mas eu acho que a essência toda tá aqui. Eu acho que vocês vão conseguir aproveitar bem. E aí, se vocês tiverem dúvidas, se tiver alguma questão, alguma coisa que eu possa ajudar, coloca aí nos comentários que eu vou respondendo também, pra gente enriquecer esse vídeo, não só o material dele, mas ali nos posts a gente tenta fazer alguma coisa legal pra quem ler os comentários depois também sair aprendendo alguma coisa. Valeu? Lembra-se de curtir, compartilhar, se inscrever. Muito obrigado e valeu!